Adeus, ano velho, feliz. Fala, galera, Mentes em Foco. Estamos aqui para mais um podcast, agora especial de Ano Novo, é isso? Réveillon 2000 e bolinha. Está chegando, Ivan, está chegando a possibilidade de entrarmos em 2022. Exatamente. E olha só, se no programa anterior, no especial de Natal, nós dissemos, olha, o Natal é mais... Depende da religião, alguns comemoram, outros não. Embora o Brasil um país de maioria católica, é quase que uma unanimidade a comemoração do Natal. Mas agora o Réveillon, acho que todo mundo comemora, né? Exceto se você for chinês e estiver esperando o Ano Novo Chinês, mas eu acho que todo mundo comemora o dia 31 com a gente aqui, né? Não necessariamente, Quem não porque comemoraria o Réveillon em Santa Consciência? Que quem, tipo de ser humano é quem esse? segue o calendário sincronário das 13 luas. Os astecas morreram há muito tempo, pelo que me consta. Só o Murilo Gun, se ele estiver ouvindo a gente, deve estar esperando a comemoração da 13ª lua. Não, na verdade, quem segue aí o sincronário das 13 luas, realmente o Ano Novo acontece, Ah, os astecas mesmo? Eu falei certo? eu não Ou sei, os eu acho, toltecas? toltecas. Tolchitecas? Toltecas. Pincotecas? Toltecas. E na verdade, assim, para mim tem feito muito sentido o sincronário das 13 Então luas. você também não vai comemorar dia 31 de dezembro o Ano Novo? Vou comemorar porque eu não perco uma festa, né? Ótimo. Mas Se tiver um champanhe, então. não tô perdendo festa. Porém, gosto bastante de seguir o calendário aí das 13 luas. Então, na verdade, é desculpa para comemorar 2 vezes, né? Quase isso. Mas o que eu acho interessante, Ivan, é que quando nós estamos chegando nessa época do ano, normalmente nós falamos sobre planejamento Nossa, nem fale. estratégico, Simpatia. planejamento de 2022 e tudo Agora mais. vai. 5 dicas para o planejamento. E aqui 10 neste princípios. especial, eu quero trazer para você, hoje o nosso tema aqui vai ser: o medo te deixa preso. Esse é um tema que você domina, hein? Na Gestão verdade, o do processo medo. não é nem só dominar a questão do medo, né? Porque não adianta dominar a gestão do medo, mas não dominar o Você próprio sente medo, Todos nós Josiane? sentimos. Eu sinto medo. Me conte um caso que você sentiu muito medo. Ai, quando eu entro no carro, O carro comigo, é isso? Tinha que soltar, né? é o momento em que eu sinto mais medo. Certo. Mas sabe uma coisa interessante? Eu tinha até este ano muito medo de avião, voar. Toda vez que eu voar, eu voo por obrigação profissional, pela consultoria, mas era para mim uma desgraça. O bicho subia, a minha mão já começava a transpirar, Nossa, ficava eu já não. branca. Eu adoro, eu acho o lugar mais seguro do É. mundo. Mas você sabe que eu depois, acho que de tanto voar, eu perdi o medo. Agora eu não tenho mais. O medo some pela repetição? O medo some quando você domina a sua mente. Então eu dominei minha Você mente. deixou de ser refém do medo. Certo. É realmente, porque o medo ele é uma faca no seu pescoço ali que te paralisa, né? O medo ele é paralisante. E por que nós vamos falar sobre o medo hoje? Porque não adianta você ter o planejamento Mega Power Blaster fodástico das galáxias se você não dominar o medo. Porque você vai Chegou lá na fazer. frente, travou. Travou. Você fez todo o planejamento para a execução do trabalho e realização das suas metas e objetivos. E aí, de repente, o medo te dominou. O medo, né? Você se tornou refém do medo. A Ó, partir do o momento que você segundo. começa a lidar com o seu medo primeiro ponto, né? Você vai me perguntar como lidar com medo. Sim. Primeiro ponto é identificar do que é que você tem medo. O medo, ele sempre paralisa? Não, o medo, ele é saudável, ele é importante, ele nos garante estar vivo, né? O segundo o nosso editor, nós seres humanos, abre aspas aqui frase dele, nós seres humanos não passamos de primatas com ansiedade. Fecha aspas. O editor. Na verdade, o medo ele é importante porque o medo nos auxilia a estar vivo até Por quê? esse momento, né? Por que ele nos deixa vivos? Porque, na verdade, ali por uma. Se você tem medo, por que você não atravessa essa avenida aqui agora, assim, descalço? No meio de 50 mil carros passando a 200 por hora? É, Então, o medo, ele é um instinto de preservação, instinto de preservação. certo? Então, quem pula de um avião sem paraquedas tem um problema no seu instinto de preservação. Interessante isso. Né? Prossiga, então.
sabemos o que é o medo. Legal, ele é bom, Ele é mas e bom quando ele é ruim? quando ele começa a te paralisar, te impedir de realizar, né. Então, assim, eu tenho que é mais ou menos aquela frase, né, tá com medo, mas vai com medo mesmo, né. Tem medo, vai com medo mesmo. Que é exatamente este processo, à medida que ele começa a te paralisar e começa a te impedir de fazer e de realizar, você está refém dele, né. Então na verdade todos nós E tem sentimos estratégia medo. para lidar com medo? O primeiro ponto, como eu disse, é o reconhecimento É dele. entender, ó, É estou com entender: medo, "Estou com ok. medo. Do que estou com medo? Por que é que tenho medo?", O medo né. ele é consciente ou ele é inconsciente? Eh, Em alguns casos, ele pode ser inconsciente, mas se você começa a pensar, por exemplo: "Eu tenho medo de dirigir", isso não é inconsciente. Você já adquiriu consciência que você Você tem já esse tirou medo. já então, assim, o que eu sinto quando eu entro num carro? Quais são os sentimentos que isso me desperta? O que isso me traz? Mas de qualquer forma ele é sempre instintivo, é um negócio ali que tá lutando com você Com ali, vou, você. E não à vou, vou, medida que não você vou. vai tendo consciência dele, e o que isso remete e acomete em você, você pode traçar, estratégias de mudança do seu comportamento. Tá, então vamos Porque lá. vamos pensar assim, ó, vamos pensar, tudo começa na nossa cabeça e no nosso pensamento. Começa e termina ali, né? Começa e termina ali. Então, às vezes é diante de um evento concreto, ou às vezes é diante de um evento que não aconteceu, mas a sua mente criou aquele A evento. A possibilidade de. possibilidade de. Por exemplo, o medo de falar em público, Você nunca falou em público, mas você tem medo de falar em público. Medo do que você tem? Da exposição, de fazerem piada, de de ser tirarem sério. ridicularizado. Aí você vai entendendo sobre o que é e você vai criando ferramentas para lidar com a situação. Então, peraí. Passo um, entender que estou com medo. Tá claro para mim aqui no meu manual, no meu kit essencial trabalho do medo. Aí o passo 2, então aí vamos criar estratégias. Eu acho que a gente pode pensar até num caso bem concreto, por exemplo, esse de falar em público, eu tenho certeza que é um medo que assombra muita gente que está ouvindo a gente. Às vezes, ele não falar em público, mas assim, eu vou trazer para o mundo digital, né? Você que é um empreendedor, montou o seu Tem que fazer uma negócio, live você precisa começar a criar a sua rede social, digital ali, né? O Instagram, as suas você coisas. tem que falar para a câmera Tem que fazer um stories, fazer uma live, aparecer nas redes sociais e e tudo tá mais. E tá travando. travando. As pessoas normalmente travam nesse Isso é processo. interessante porque o cara às vezes ele é muito fluido numa conversa com uma pessoa física ali na frente dele e aí botou uma câmera, ele perde totalmente aquela articulação, né? Começa, "Ah, então, gente, obrigado", fica meio William Bonner lendo o teleprompter ali no Jornal Haja Nacional, né? vista nós nos primeiros podcasts, mas tudo bem, pula Jamais essa saberão parte. porque nós tiramos eles do ar. Pula essa parte. É justamente isso, Ivan. Eh, Aí, por que que eu tenho aí você tem medo de falar em público ou nas redes sociais. Por que é que você tem esse medo? É da exposição? É de não ser aceito? É de não ser reconhecido? É das pessoas não gostarem de você? Aí você identifica isso. O que eu posso fazer diferente no meu comportamento para eu enfrentar esse desafio que é importante para mim? Vou fazer uma aula para 5 pessoas que eu me sinto confortável com essas 5 pessoas, e aí eu Ok. começo a exercitar isso para essas 5 pessoas, estou num ambiente seguro, não me expus tanto e tal. Aí você vai criando estratégias. Não, eu vou fazer um Instagram fechado, só tem eu lá no Instagram, e eu vou começar a fazer para mim mesmo, treinar. E aí então você vai encontrando estratégias para lidar com essa situação. E aí é mais ou menos assim. Comece a fazer o que é possível, de repente você vai estar fazendo o que um dia você achou que era impossível. Então, o que é importante? Que o medo não te paralise, simplesmente comece. Então, aqui é muito importante sim que você tenha um planejamento dos seus próximos dias e tudo mais. Mas, além de você ter esse planejamento dos seus próximos dias, é importante que você eh, identifique ou faça um diagnóstico do que é que você. Ah, eu quero isso, mas isso te gera medo, te dá insegurança? Você tem medo de conquistar tudo isso? Porque é muito interessante, porque às vezes conquistar determinadas coisas mexe até no nosso fluxo de relacionamento interno em casa.
né? Então, assim, eu tenho uma relação com meu marido hoje, uma relação talvez mais passiva, no qual ele é quem coloca, né, o sustento da casa, tal e tal e tal. E se eu, de repente, começo a ganhar dinheiro, começo a ganhar mais dinheiro do que ele, como é que isso vai se repercutir dentro do nosso contexto familiar? Uhum. E aí, por medo dessa mudança e dessa transformação, que é inconsciente neste caso, eu não começo, eu me saboto, Não me permito ser não me promovida no, permito no ser trabalho. promovida no trabalho e por aí vai, entendeu? Então, olha só como é importante a gente E é identificar este. interessante o medo recíproco, porque talvez a mulher, nesse caso que você trouxe, tenha o medo de isso mexer na dinâmica interna do relacionamento, e o marido talvez tenha medo de perder, tipo, olha, a minha contribuição para a família era ser o provedor, e agora se eu não sou mais o provedor, parece que eu me tornei um inútil, talvez, porque todas as outras facetas são dominadas pela mulher no relacionamento ali, e o que ele fazia de bom pelo coletivo ali era trazer a caça, entre aspas. Agora eu não sou mais o caçador, até caçar, ela caça. Para que que eu sirvo aqui? Então, e aí olha só, o medo, ele é algo que bloqueia e que pode nos tornar refém. A partir do momento que eu tenho clareza de que eu estou agindo de determinada forma em função do meu medo, eu consigo mudar o meu padrão de comportamento. Na primeira tentativa, você vai conseguir mudar? Possivelmente não. Mas continue a tentar, continue a variar o seu comportamento até encontrar a resposta desejada. Muito bom. Prosa com filtro Censura e sem filtro. podcast. E toda semana uma prosa nova com você. Valeu.